Apito árbitro, começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crispim. Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amiga ouvinte. Este é o Visitantes de número 11. Aqui, diretamente dos estúdios Paul Gascoigne, em Londres, sou eu, Arthur Crispim. E lá, dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, ele, Bruno Santos. Fala, Brunão! E aí, Arthur, beleza? Olá, bom momento, ouvinte! Estamos aqui para mais um episódio totalmente espetacular desse podcast. Eu tô gritando um pouco, desculpa, gente. Tem que falar mais baixo. E hoje temos o que, Arthur? Fala pra galera o que eles podem esperar do episódio de hoje. Rapaz, hoje o episódio do Visitante está entortando o voral, que a gente trouxe aqui um convidado feríssimo. O cara tem 35 anos, é jornalista, amante de automobilismo, especial Fórmula 1, mestrando em comunicação social pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele pesquisa a jornada de herói de Fittipaldi, Piquet e Senna nos seus títulos mundiais de Fórmula 1. Atualmente produz o programa e podcast Guaíba 300 por hora da Rádio Guaíba de Porto Alegre, é filho da Dona Vera, é tio do Luizito, grande crítico não reconhecido de rock brasileiro dos anos 80, e dizem que a reencarnação de Hugo de Leon na várzea, foi inclusive capitão do time de pelada da gente. Exagerei um pouco, Flávio Bandeira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur, Bruno. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que quando tu me pediu a bio, eu comecei a escrever e tal. Eu confesso que eu morro de vergonha de escrever sobre mim mesmo. Mas ficou muito legal, gostei bastante. Principalmente a referência ao nosso, né, capitão da nossa primeira Libertadores, eu como gremista, Hugo de Leon. Porra, melhor referência impossível, né? Não, tá em casa. E assim, quem não conhece, o Flávio, além de ser um excelente jornalista especializado em Fórmula 1, joga muita bola, bicho. Excelente zagueiro. Muito bom mesmo. Grande zagueiro, e foi capitão meu e do Arthur no saudoso Satolep, que dentro de campo, infelizmente, só tomou porrada. Era um time muito bom, cara. Eu fico muito triste, assim, eu aproveitei tudo, foi muito legal, mas eu fiquei muito triste da gente não ter conseguido uma classificação ao menos, porque, pô, aquele time era muito legal, bicho. Ele era muito bom, aquele time, cara. O problema é que, tipo, metade do time se machucou no primeiro jogo, assim, tipo, sem conseguir andar. Então, a velhice chega sem avisar nos momentos mais ingratos, né? Porém, Flávio deixou o dele de falta. Temos que deixar isso aqui anotado. Ele não deixou de fazer o golzinho dele. Eu confesso que eu lamento até hoje também o time não ter engrenado, porque de fato o time era muito bom. E sem contar que, na minha opinião, acho que era o time mais carisma de todo o campeonato. Acho que nenhum outro chegava perto do nosso no sentido carisma. E até hoje eu uso todas as camisetas das Trifons, das Jorge Campos, a IP de Copa aqui de Porto Alegre. Por sinal, eu tô com uma da Jorge Campos, né? Que acabou sendo minha vestimenta da quarentena, né? Então, uso todas as camisetas com muito carinho até hoje. E o Satolep, lamento demais não ter engrenado. É isso, mas vamos começar, né? Vamos entrar aqui no nosso papo. Vamos começar. E, a pauta do programa de hoje é o início da temporada da Fórmula 1. Vai pra bandeirada, vai pra vitória 91, vai pra igualar o recorde, vai Lewis Hamilton! Vamos começar aqui com toda a velocidade, diferente das Ferraris do ano passado. A gente vai tentar começar bem aqui o negócio. E aí eu já começo perguntando pra você o seguinte, Flavinho: o que podemos esperar dessa temporada? Se vai ser de novo a Mercedes deitando e rolando, ou se talvez tenha lugar para surpresa, sei lá, Red Bull, a Aston Martin aí, que pegou a Racing Point aí no colo. O que você acha que a gente tem para esse ano? Bom, para esse ano, ao que tudo indica, poderemos ter uma disputa, né?
Algo que nas últimas 6, 7 temporadas a Mercedes simplesmente pulverizou tudo, colocou a bola embaixo do braço e ficou como dona do campinho, e poucas vezes ela foi superada, né? E aí, no final de semana passado, aconteceram os testes de pré-temporada no circuito de Sakir, no Bahrein. Os testes de pré-temporada que até, pelo menos para mim, foi uma surpresa bem legal, no sentido de que a Red Bull, talvez, para esse ano, seja a grande desafiante da Mercedes, né? A Red Bull dominou boa parte dos treinos, com um carro absurdamente equilibrado, muito bem equilibrado. Tem a questão do projetista, do Adrian Newey, que é o mago dos projetos, dos carros, de carros icônicos da Fórmula 1, trocentas vezes campeão, né, pelas equipes por onde passou. E a Mercedes, por incrível que pareça, teve muita dificuldade. Um carro nervoso, tanto é que foram 6 sessões, manhã e tarde, na sexta, no sábado e no domingo, e a Mercedes liderou uma sessão apenas com o Valtteri Bottas, que é um leão de treino, né? Todo mundo sabe que, né, o Valtteri Bottas já ganhou o apelido de Cebolinha, porque ele sempre tem um plano infalível contra o Hamilton, mas nunca dá certo. Lei Cebola, faz favor. Por decreto, eu me proclamo o novo dono da Lua. Ou seja, o Lei. Nunca dá certo. Toda temporada ele tem esse ano eu vou derrubar o Hamilton, nunca consegue. E aí ele liderou o treino, aí obviamente que já surgiram as primeiras piadas, aquela coisa do agora vai, ele veio mas ficou só nisso. O Hamilton, por sua vez, até de forma também surpreendente, ele rodou cerca de 4, 5 vezes na pista, tendo a melhor colocação dele no último treino, que ele ficou em 5º lugar. Aí, óbvio, fica aquela pulga atrás da orelha. Ou o carro da Mercedes começa a temporada em dificuldades, ou ela está escondendo o jogo. Eu procuro acreditar que a Mercedes está escondendo o jogo. Foi a equipe que menos andou, e ao mesmo tempo foi a equipe que sai da temporada de 2020 com um carro absurdamente, digamos assim, perfeito, podemos dizer, não sei se é essa a palavra, enfim, mas o carro totalmente equilibrado para uma temporada de 2021 que não tem muitas mudanças, seja de aerodinâmica, as regras então nem se fala, porque as regras foram, bem dizer, congeladas 2020 2021, e aí a partir disso, depois dessa série do Bahrein, dá para se dizer sim que poderemos ter uma temporada bem equilibrada, mas com 3 pelotões, né? Mercedes e Red Bull na frente, lutando pelo título, acredito eu, e aí tem o pelotão do meio, que aí pode colocar a McLaren, Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri, até Alfa Romeo, enfim, e aí a galera que vai sofrer no fundão, a gente sabe que vai ser a Williams e a Haas, a turma que vai, né, fechar o grid e vão ficar brigando ali, as duas ali, para ver quem vai ser o pior carro, com uma pequena vantagem, entre aspas, para a Haas. A Haas tem tudo para ser o pior carro desse ano, né? Ô, Flavinho, em relação a isso, eu ia te perguntar, aproveitando esse embalo, que assim, eu dei uma olhada nos testes e me deu a impressão de que a distância do terceiro para o segundo pelotão diminuiu, e que a distância do segundo para o primeiro pelotão diminuiu. Essa distância do segundo para o primeiro pelotão ela não é tão perceptível, porque na temporada passada a gente teve bastante zebra, teve o Gasly, teve o Checo e tal. E também não dá para perceber como é que tá, por exemplo, o Vettel, que acabou de chegar na Aston Martin, teve poucos testes, acabou não andando bem. Mas é possível dizer, factível dizer que teve pelo menos uma diminuição entre o abismo que tinha entre o Williams e Haas, porque assim, parece claro que a Alfa realmente subiu de patamar, como diria o grande filósofo contemporâneo Bruno Henrique, mas que Haas e Williams podem surpreender, não de pódio, claro, mas pelo menos beliscar um pontinho aqui ou ali, porque a Williams ano passado foi sofrível, e a Haas ainda conseguiu 3 pontinhos com o Magnussen e tal, mas também não foi lá essas coisas. No caso, a Williams em específico, ela melhorou muito em relação a ela mesma. Isso já foi perceptível nos testes, tanto que teve um gráfico da própria Fórmula 1 comparativo com a temporada passada. A Williams chegou a melhorar cerca de 1 segundo em relação ao que ela conseguiu fazer no Bahrein na temporada passada. Aí, a partir disso,
pode-se vislumbrar numa situação hipotética, numa corrida maluca, que isso tem acontecido, né, direto. A gente não pode esquecer que a Williams ela poderia muito bem ter pontuado na corrida em Imola se o George Russell não tivesse batido sozinho, e até hoje ninguém sabe como ele conseguiu fazer aquilo. É aquelas batidas que eu acho que nem no PS4 acontece, mas ele conseguiu fazer. E ali foi a chance que a Williams tinha de pontuar. Então, para esse ano, fazendo um comparativo entre as duas, eu vejo muito mais a Williams com possibilidade do que a Haas. Por quê? Porque a Haas, ela com certeza vai sofrer com o motor Ferrari. A Haas, ela anda com o motor Ferrari com, digamos assim, com alguns cavalos a menos. E esses cavalos a menos, muitas vezes, é de uma temporada para outra. Então, não tem como saber ainda se esse motor da Haas é o motor Ferrari de 2020 ou se é o motor Ferrari 2021, mas com uma potência um pouquinho menor. Então, nessa disputa, eu vejo a Williams com uma pequena possibilidade de uma corrida, como falei, numa situação hipotética, vir a pontuar. E outra coisa, Flavinho, pegando esse gancho também, saindo das corridas e tudo, qual é a tua expectativa para essa transmissão da temporada pela Bandeirantes? Mais espaço em relação à Globo? O amante da Fórmula 1 vai ter mais informação? Eu confesso que eu estou muito curioso. Assim, primeiro lugar, assim, na hora que rolou o anúncio de que a Band adquiriu os direitos, para mim foi uma grande surpresa. Porque de todas que negociavam, se falou em Record, se falou em TV Cultura, se falou na Globo, e as negociações com a Globo teve várias idas e vindas. Teve aquele momento lá em agosto do ano passado que não, acabou, não vai ter. E aí no final do ano teve todo aquele imbróglio da Rio Motorsports, que, né, vou combinar que todo mundo sabia que era uma picaretagem absoluta, absurda, que não ia dar certo, não ia rolar, enfim. Mas a Band tem entrado na jogada, me surpreendeu, e surpreendeu positivamente, assim. Pelo que eles anunciaram e pelo que eles estão prometendo para as transmissões, pode ser que daqui a pouquinho, eles fazendo a lição de casa como o público gosta, colocando os treinos classificatórios no sábado, a corrida no domingo, caprichando, tomando conta do produto, que era algo que a Globo de fato não estava fazendo. Ela transmitia, abria a transmissão, faltando 5 minutos para começar a corrida, dava bandeirada, falava ali alguma coisa que outra e já ia para a internet. Já 2 temporadas que terminava a corrida, eu ligava o PS4 correndo para ver o pódio. Não tem como, né? E aí a minha expectativa com a Band, eu confesso assim que são as melhores possíveis, porque ele é um canal que já transmitiu a Fórmula 1, talvez a galera não se lembre, a Band ela transmitiu a temporada de 1980, também quando teve um hiato também com a Globo, enfim, teve um imbróglio, e aí a Band pega a temporada de 80 e a Globo recupera em 81. E aí, a partir disso, a Fórmula 1 vai para um canal que é acostumado com o automobilismo. A Band tem um know-how, né, de anos com a Fórmula Indy. Até, por sinal, eu estou muito curioso para saber, por exemplo, como serão os domingos que terão Fórmula 1 de manhã e a Indy de tarde. Isso, por muito pouco, até por um azar, sorte, enfim, classifique como quiser. Esse ano, depois de muito tempo, por exemplo, o Grande Prêmio de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis não vão ser no mesmo domingo. Eu estava assim imaginando, poxa, que legal seria Mônaco de manhã e Indianápolis de tarde, mas vão ser em domingos diferentes, né? Mônaco 23 de maio e Indianápolis 31. Então, a partir disso, eu estou assim, com uma expectativa bem legal. A Band investiu, de fato, pegou a Mariana Becker, que, né, dispensa comentários. Eu acho a condução dela muito boa, a maneira como ela conduz as reportagens, e ela é muito respeitada dentro do circo da Fórmula 1, isso é notório. Não, a gente até não precisa mencionar muito, os próprios pilotos gostam muito dela. Ela até colocou na rede social que Sérgio Pérez, ela foi entrevistar o Sérgio Pérez depois, no final da entrevista, brincou com ela, poxa, ficou legal de azul, aí ela falou, não, casa nova, poxa, boa sorte, enfim.
Também investiu. O caso do Reginaldo Leme, até, não vou dizer assim investimento, porque o Reginaldo Leme talvez seja de fato um cara de muita sorte, né? Porque ele sai da Globo para fazer qualquer outra coisa da vida, passa um tempo fazendo live, contando histórias no Instagram, escrevendo uma coisa que outra para o motorsport.com, e aí veio o convite da Band, um convite que seria para trabalhar na Stock Car, e no final do ano uma reviravolta e ele tem de volta, com perdão da redundância, a Fórmula 1 para poder trabalhar. Parece assim que vive um pro outro, assim, é uma coisa absurda. E o Sérgio Maurício na narração, que tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta, eu sou um que gosto muito, acho ele um sujeito carismático, acho ele muito engraçado às vezes, enfim, trazendo alguns elementos até pessoais dele ali para a transmissão, eu gosto muito, assim. E aí os pilotos que eles levaram também, o Jafone, Max Wilson, olha, tem tudo para ser uma transmissão de muita qualidade, uma transmissão bem legal para quem gosta, com informação, com detalhes. Olha, eu estou bem animado. Mas, só para terminar, já estou me alongando essa aqui, mas, claro que a gente também não pode esquecer também que tem o outro lado disso, né? A Band, ela assinou um contrato de 2 anos, e é um contrato que para a Fórmula 1 também vai ser um desafio, porque a Fórmula 1 a gente sabe que ela, ao longo da sua história, ela sempre teve como premissa se associar aos principais veículos de comunicação de determinado país. Não é à toa que a Fórmula 1 por muitos anos teve das principais, seja na Inglaterra, seja na Itália, enfim. E no Brasil não podia ser diferente com a Globo, né? Então eu não duvido que se daqui a pouquinho acontecer queda de audiência, a Fórmula 1 não engrenar na Band, não vai me surpreender se no final do contrato ela retornar para a Globo. Isso assim pode acontecer. E complementando dois detalhes, eu gostava muito da dinâmica do Sérgio Maurício com a Mariana nos treinos livres e nos treinos de qualificação. Era muito engraçado. A Mariana é muito mais solta no Sport TV, nos treinos livres, né, pro nicho, do que na própria Globo. E uma pessoa também que a gente nem comentou que está na equipe, é a produtora, a Juliane Serrazoli, que eu leio o blog dela, eu acho muito bom. Ela fazia a reportagem na Band News, eu acho, nas transmissões. Acho ela muito boa também, profissional, acho bacana. Que ótimo. Eu confesso que eu tenho a referência da Juliane na rádio, né? Porque o que acontecia? No final ali já das transmissões e tal na Globo, mas claro que desde antes eu sempre fui muito assim de ver a corrida, assistir a corrida e ouvir na Band News. Porque a Band News quem narra é o Odinei Edson e tem a Alessandra Alves, né, que é comentarista. Então, e aí a Juliane Serrazoli é a repórter que anda o circo da Fórmula 1 inteiro, assim como a Mariana Becker. Então, para mim, até uma surpresa ótima, assim, porque eu já sempre estou preparado para ouvir a Juliane e agora tendo ela na TV, poxa, melhor ainda, porque o blog dela, bem como falou, Arthur, é sensacional. Não precisa ficar pulando para lá e para cá, agora vai ficar tranquilão ali no lugar só. Há muito tempo, assim, a Fórmula 1 ela se estabilizou em 10 equipes, 2 carros cada equipe e tal, 20zinho ali na classificação e tal, mas sendo que durante muitos anos houve até pré-classificação por excesso de carros, etc. Você acha que é possível que com essas novas regras tenhamos novas equipes ou você acha que não? Fica do jeito que tá? Eu acho que com as novas regras tem essa possibilidade, sim, Bruno. Até se fala entrada de outras montadoras para 2024 e 2025, depois que mudar a questão das novas regras e elas já estiverem consolidadas, tem o boato da Volks entrar na Fórmula 1 pela primeira vez. Sim, tem essa possibilidade. Hoje, por exemplo, a Fórmula 1 consegue se estabilizar, como a gente diz aqui no Sul, a pau e corda com 20 carros no grid, muito assim na parceria das principais equipes, colocando um aporte nas equipes menores, nas equipes que não têm as condições financeiras que tem, por exemplo, a Mercedes, Ferrari e Red Bull.
tendo essas como carro-chefe, né? A própria Alfa Romeo, ela é apadrinhada da Ferrari. A Haas também tem ali um aportezinho de motores da Ferrari. Então, tem muito isso. E a Fórmula 1, de uns anos para cá, acho que de 15, 10 anos para cá, ela subiu absurdamente o valor para entrar em novas equipes, né? Não é só pura e simplesmente tu entrar lá, vou chegar com a minha equipe lá e tal, vou pagar um valor X para fazer o carro e vamos embora. Não, a Liberty, ela exige uma espécie de calção que até ano passado, eu não sei agora o valor exato, se ele foi reajustado, que era um valor de aproximadamente $1 bilhão para garantir o teu lugarzinho no grid. Desculpa, um Mi ou um Bi? Um Bi. Só para garantir o teu lugarzinho no grid, para ti, né, dizer para eles, não, eu tenho esse dinheiro aqui para alinhar, e que é praticamente uma garantia que a Liberty pedia até então, até o ano passado, para esse ano ainda não tem o valor atualizado, enfim. Para esse ano agora, para 2021, e isso já vinha sendo estudado 2019 e 2020, as equipes agora contam com um teto de gastos para tentar dar uma equilibrada, né? Porque acontecia, por exemplo, de uma Williams ter um orçamento de, sei lá, de 100 milhões, isso é um valor hipotético, tá? Um orçamento de 100 milhões contra uma Ferrari, uma Mercedes com um orçamento de, sei lá, 400 milhões. A gente sabe que, né, com orçamentos totalmente, digamos assim, com toda essa disparidade de orçamento de uma para outra, a gente sabe que a Williams não vai pegar a Mercedes e a Ferrari nunca. Vai sofrer até as últimas, né? Então, foi estipulado um teto de gastos de aproximadamente 700 milhões, que aí é para dar uma equilibrada. Aí fica aquela pergunta, tá? Chegado esses 700 milhões, o que as equipes que mais gastam fazem? Aí elas vão trabalhar na fábrica o que elas já têm, vão trabalhar motor, vão trabalhar peças novas de aerodinâmica, algo assim. O que elas não podem é colocar mais dinheiro no projeto. Elas têm um valor hoje limite para colocar no seu projeto e fica naquilo e seja feliz. Então, a partir desse teto de gastos, pode ser que no futuro não muito distante, eu digo futuro não muito distante, sei lá, daqui a 3, 4 temporadas, poderemos ter, sim, 22 carros no grid. Até 2010, 2009, tinham 24 carros. Então é muito isso. Hoje a Fórmula 1 sempre foi, mas de anos para cá tem sido um brinquedo muito, muito caro. Então não é qualquer Lawrence Stroll que tá a fim de entrar, fazer a própria equipe, comprar outra equipe, botar o filho para correr e ser feliz. É verdade. Tem aquele velho ditado que diz que a melhor maneira do bilionário virar milionário é entrar na Fórmula 1. O cara perde dinheiro. É verdade. E assim, apesar disso, cara, a Fórmula 1 tem ainda lugar para uns picaretas. Eu moro aqui numa cidade-bairro aqui em Londres, chamada Richmond. E Richmond é a sede de uma empresa chamada Rich Energy, que foi patrocinar a Haas. Só que esse cara é um picareta. Eu nunca vi nada da Rich Energy. Seria energético. Não vende no supermercado. Não vende na quitanda, não vende na padaria, não vende em lugar nenhum, entendeu? O energético é um energético especial, gourmet, blá blá blá, uísque sachê. Resultado, a Haas ficou sem dinheiro, o patrocínio foi pro ralo, esse cara deve estar sendo processado, nunca mais entrou, e a Haas teve que vender o seu capital ali, um pedaço pro pai do Mazepin, que é o piloto russo que entrou aí, que tem já uma fama de abusador de mulheres e coisa assim. É tipo o Botafogo, né? O Botafogo que busca esse tipo de patrocinador aí. O Botafogo que já foi patrocinado pela saudosa Telex Free. E esse ano o Botafogo foi atrás de um patrocinador. Os caras, eles prometiam que eles criaram, que eles vendiam um cordão, um pingente que matava a Covid-19 e o Botafogo ia botar isso na camisa. E aí no mesmo dia eu vi o nome do negócio, foi um dos meus grandes dias no Twitter, que eu fui lá, busquei o CNPJ da empresa, entrei no site, peguei o CNPJ, eu fui entrar pra ver razão social dos caras, era o nome de pessoa física, era tipo um MEI, maluco, que os caras transformaram
transformaram em CNPJ as atividades, tipo, tinha 300 mil atividades, aí lançaram uma última atividade complementar, que era um negócio de saúde, etc. Uma picaretagem do caralho! Aí o Botafogo cancelou o patrocínio no dia seguinte. Ou seja, desculpa, Hit Energy. Chama no Botafogo que os caras aceitam. Pode ir lá. E agora vamos para o nosso momento Pachequinho do programa. Brasil! Tem que ter uma pergunta para cumprir a cota Pachequinho. Flavinho, em médio prazo, há algum brasileiro em condições de entrar na Fórmula 1 e conseguir uma vaga em uma equipe na qual ele possa vencer? Então tá, vamos lá. Hoje, quem tá já dentro do circo da Fórmula 1, com possibilidades reais, dá para se dizer, quase perto, dependendo muito da situação, é o Pietro Fittipaldi, né? O Pietro Fittipaldi hoje ele é piloto reserva da Haas. Ele por muito pouco não pegou a vaga do Mazepin, que, né, meio como o Arthur falou, tem essa fama de abusador de mulher, que foi assim uma tremenda bola fora da Fórmula 1 não ter se posicionado no caso do Mazepin. Fez todo aquele, né, aquele auê no passado de nós somos um, enfim, toda aquela campanha. Até achei muito legal também eles terem abraçado o Black Lives Matter do Hamilton, achei muito bacana, mas quando aconteceu um fato concreto, a Fórmula 1 silenciou. Nesse ponto ela pisou na bola. E aí, a partir disso, o Pietro Fittipaldi teve chances reais de assumir o cockpit da Haas. Recentemente ele renovou o contrato para ser piloto de testes, então ele sempre vai ser aquela sombra tanto para o Mick Schumacher, tanto para o Mazepin. Aí se pergunta, mas por que ele não entrou? Primeiro, o Mazepin está levando muita grana na Haas, né? A Haas, ela teve em vias de fechar as portas e sair da categoria, e aí viu no Mazepin uma mina de dinheiro. Vale lembrar que o pai do Mazepin, ele tem mais grana do que o Lawrence Stroll, então daqui a pouquinho, né? Não é de se duvidar que ele não compre equipe ou coloque uma outra equipe, enfim. Situação hipotética de gente que tem dinheiro, que é bilionário e está a fim de ficar milionário, então pode acontecer. Então, a partir disso, eu vejo o Pietro muito mais perto. Vale lembrar que o Pietro fez as 2 últimas provas no ano passado, com um desempenho razoável dentro das possibilidades que o carro da Haas poderia oferecer e dentro do que o próprio Pietro poderia oferecer, porque a gente nunca pode desprezar que o piloto de testes ele faz uma sessão de treinos que outra, faz ali 2, 3 sessões de treino na temporada, quando consegue fazer outras mais, são mais 2 ou 3, enfim, e aí a partir disso ele fica sempre naquele alerta, né? E aí no final do ano passado calhou com aquele acidente horrível do Grosjean do Pietro entrar. Fora o Pietro Fittipaldi, Fórmula 2, a gente tem ali o Felipe Drugovich muito perto, eu digo, tem a possibilidade. Por quê? Porque o Drugovich foi o piloto, fazendo essa pachecada brasileiro que talvez tenha se destacado de fato, eu digo Europa, né? Europa, Fórmula 2. Venceu corridas, chamou a atenção das equipes, se falou até num contrato para a McLaren, mas aí acabou não concretizando, até porque a maioria dos pilotos que entram na Fórmula 2, eles fazem parte da academia de pilotos das equipes da Fórmula 1. Aí tem a academia da Ferrari, a academia da Mercedes, enfim, a própria Red Bull, e o Drugovich não. O Drugovich ele não pertencia a nenhuma das academias, e aí a partir disso ele vindo praticamente sem aporte financeiro, com grana praticamente dele, patrocinadores, sem ter uma grande equipe por trás, conseguiu fazer um bom trabalho, e é outro que se fizer uma boa temporada da Fórmula 2 esse ano, pode sim ter possibilidades, se não entrar no cockpit da Fórmula 1 direto, mas ascender a piloto de teste de alguma outra equipe. Eu poderia, por exemplo, citar o Sérgio Sete Câmara, que a temporada passada inteira foi piloto de testes da McLaren, mas não sentou no carro em nenhum momento, tanto que está na Fórmula E hoje.
Então seriam esses assim que hoje, ao meu ver, estão mais próximos. Outro brasileiro, Gianluca Pentecoff, que entrou agora na Fórmula 2, ele faz parte da academia de pilotos da Ferrari, mas essa academia de pilotos da Ferrari tem uma fila extensa, e o principal dessa fila se chama Mick Schumacher, que foi, acho que talvez tenha sido responsável, entre aspas, não botando a culpa nele, claro, por não ter dado essa oportunidade do Pietro assumir o cockpit na Haas. E vale lembrar que por ser piloto da academia da Ferrari e a Ferrari fornecer motor para a Haas, rolou aquela pressão, aquele papo, eu tô com um cara aqui, eu preciso botar ele para correr e tal, e eu tô dando motor para vocês, bota o cara aí. E aí o Günther Steiner teve que ceder e bota o cara lá. Então seriam esses três, com destaque no caso para o Pietro, que já está dentro da categoria e pode correr a qualquer momento, dá para se dizer. E uma outra vantagem que o Pietro tem, além de estar dentro, ele vai correr o circuito norte-americano. Algumas provas da Fórmula E de este ano ele vai correr. Possivelmente as provas de circuitos ovais. Ao que parece, o Pietro tem possibilidade de correr as 500 milhas de Indianápolis. Já foi liberado pela Haas, então pode ser que ele apareça na Indy 500. E o outro é o Drogovic, que não vai me surpreender se ao final do ano alguma grande equipe o contratar, se não para piloto de testes, mas para entrar dentro da academia de uma das principais. Bom, essa temporada ela tem 23 corridas marcadas, a gente ainda não sabe se vão ser, né? Porque ano passado a gente lá teve problema com o Covid, começou, eram, 16, 17, foi para 20 e tantas, etc e tal, e aí ficou naquilo. A gente continua com o Covid aí, batendo na porta com vontade, muito mais aqui no Brasil até do que na Europa, então talvez eles tenham uma situação um pouco melhor para isso, mas tem 23 marcadas. Você acha que é muito? Mas você acha que vai rolar mesmo as 23? Como é que você tá vendo isso aí? Bruno, eu sinceramente tomara que aconteça as 23 provas ao longo do ano, mas eu já largo com 22. E a que cai é justamente a do Brasil, né? E não precisamos dizer o porquê. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Né? Não precisamos entrar em detalhes. Eu tô doido para ir Interlagos já faz 4 anos, então eu acho muito difícil ter as 23 corridas. Já começa, por exemplo, este final de semana agora, próximo, dia 21, seria o Grande Prêmio da Austrália, que já foi jogado para o final do ano. Então já é um exemplo. Aí, a partir disso, o Grande Prêmio da China já caiu para entrar o Grande Prêmio da Emília-Romanha, que vai ser em Imola, como a segunda prova. E aí depois também já entra o Grande Prêmio de Portimão. Mas tem lugares que você olha assim, e vê que não está andando, e outros lugares que são apertados, por exemplo, até chegar o Grande Prêmio de Mônaco, que é na metade, final de maio, eu acho muito difícil o Principado, que é apertado, que é impossível não haver aglomeração, está totalmente livre do vírus, totalmente livre da pandemia. Baku, no Azerbaijão, que é um circuito de rua, que também, fatalmente, tu não vai conseguir escapar da aglomeração, é outro lugar que a gente fica, poxa. Então, olhando assim o calendário por alto, seria ótimo, seria sensacional ter as 23 corridas, mas eu acho muito difícil. Outra, por exemplo, para citar, o Japão. O Japão é no segundo semestre, final do ano, mas o Japão, por exemplo, a gente não sabe ainda a gente não tem a certeza se vai ter Olimpíada. E aí aquilo, não tendo Olimpíada já é automático, não tem corrida. Enfim, eu torço muito para que tenha, mas, por exemplo, se for pegar o cenário europeu atual, que tem vários locais que a vacinação está atrasada, eu acho muito difícil. Eu não vejo, por exemplo, acontecendo o Grande Prêmio da Holanda, já ano passado não rolou, na Bélgica, de repente, com muita sorte. Eu vejo, por exemplo, no Reino Unido acontecendo, o Grande Prêmio da Inglaterra pode acontecer, só para dar alguns exemplos assim para vocês. Trazendo aqui para a América do Sul, Canadá, difícil também. Estados Unidos, ali a região do Texas,
também acho muito difícil de acontecer. Então, cara, uma coisa é certa, esse calendário vai ter muita troca ao longo do ano, vai ter corrida que vai cair, e terão corridas do ano passado que já estão, digamos assim, como carta na manga, né? Assim como entrou Imola e entrou Portimão, eu sei que Mugello tá sob aviso, Istambul também tá sob aviso, então, né, vai ter mudança sim, e muito por conta da pandemia. E aí pode rolar muito daquilo de fazer a corrida na mesma pista e só mudar o nome, né? Aí bota na mesma pista 3 vezes, aí bota só um nome diferente. Coisas da pandemia, né? De correr 3 vezes o mesmo país ao longo do ano. É complicado, mas é o momento que a gente está vivendo, infelizmente. Tem aquela questão do anel externo também, de repente usar traçados diferentes. Assim, eu acho que Baku vai rolar, porque Azerbaijão tem aquela herança soviética. Então, assim, não existe pandemia agora acabou. Se vai ter evento, não tem pandemia. Na Rússia não tem. Agora, não pode ter público enquanto não tiver vacina. Aí o Zenit São Petersburgo. Então tá bom, bota um posto de vacina. O cara vai pro jogo de futebol agora tomar vacina. Pá, chegou no jogo. Então, assim, o russo é muito pragmático com isso, né? E o Azeri deve seguir essa linha, né? Mas eu acho honestamente que tem essa possibilidade. Assim, a Europa toda está com um problema de delay na vacina, há uma interpretação diferente na AstraZeneca, teve uma parada e isso também está ajudando no delay. O Brasil a gente nem fala, o México, por exemplo, é outro grande prêmio que está em risco. Os Estados Unidos eu não sei, porque a vacinação está muito rápida, então pode ser que eu acho que o Texas surja nisso e o Canadá se beneficie. Mas vamos ver. Eu, particularmente, no feeling, eu acho que não haverá 23 corridas. Vamos fazer jus à concordância aqui. Eu também partilho muito a tua opinião, Arthur. Acho muito difícil terem as 23 corridas. Se fala até, o Bruno perguntou e eu também acabei não respondendo das 23 corridas. Eu confesso que eu não acho muito. Pelo contrário, se tivesse 25, 30, ia estar feliz da vida. Até se fala para daqui 2 ou 3 temporadas, 24 a 25 corridas, e aí você pega, o ano tem o quê? 52, 53 semanas. Seria praticamente metade do ano com corrida. Então, até porque, por exemplo, se fala na volta do circuito de Kyalami, da África do Sul, que hoje o único continente que não recebe a Fórmula 1 é o continente africano, e há negociações para isso acontecer, se não para o ano que vem, quem sabe 2023. Então, esse calendário que hoje tem 23 corridas não surpreenderá se daqui a pouquinho aumentarem para 24, 25, porque a Liberty, desde que assumiu a Fórmula 1, ela tem sim um grande desejo de fazer com que ela, Fórmula 1, volte a percorrer todos os continentes, exceto a Antártida, obviamente, todos os continentes do planeta, né? Mas eu seria a favor de uma corrida na Antártida. Já pensou pista de gelo, bicho? Ia ser show de bola. Pô, a Red Bull andou fazendo exibição no gelo uns tempos atrás com o carro dela, né? Seria... Já estão corrente no pneu. Seria bem legal, né? Corrente no pneu, vambora. Mas aí quem seria favorito no gelo? A Red Bull ou o Kimi Raikkonen? Kimi Raikkonen. Até o meu exemplo era Keck Rosberg, né? Keck Rosberg foi um que, né, ele andava no gelo. Com certeza, Kimi Raikkonen seria o grande favorito. Porque na pior das hipóteses, o Kimi Raikkonen batendo, pelo menos no gelinho, ele pega e bebe a vodka, para dar que a vodka não congela. Então, a vodka é uma bebida que não congela. Flavinho, meu querido, nosso papo tá chegando na reta final, já a bandeira branca já sendo agitada pelo Mihaly Rinazzi, como diria Galvão Bueno. Para encerrar, uma pergunta bem objetiva, uma pergunta muito técnica, baseada no IVM, Instituto Você Mesmo. Na sua opinião, quais são os 5 melhores pilotos da história? Da história? Essa pergunta, olha, vamos lá, vamos tentar. Eu te ajudo, vou dar os meus também, então vamos lá. Vai começar ou eu começo? Não, você começa. Então tá. Você é especialista, eu tô vindo aqui pra tumultuar. Então tá, vamos lá, assim, ó. Eu tenho Schumacher, né? Vamos
não só pelos 7 títulos, mas pelo que ele fazia de fato na pista, mesmo tendo momentos à la Dick Vigarista, era um piloto excepcional. Alain Prost, também não dá para, né? O professor, o único problema do professor era que quando chovia ele se embananava. De açúcar. Total. Vide o Grande Prêmio de San Marino de 89, que ele conseguiu rodar sozinho na volta de apresentação. E nem estava chovendo, a pista só estava molhada. E não largou. O Ayrton dá para colocar nessa lista, né? Acho que difícil não colocar. Tentando não dar essa pachecada, mas é difícil não colocar o Ayrton na lista. Um que eu gosto muito, assim, que não tem, assim, tem a sua representatividade. Eu gostava muito do Niki Lauda. Acho que o Niki Lauda entra tranquilamente nessa lista, seria o 4º. E o 5º hoje, para mim, e já vai muito também o lado afetivo, a questão do coração, é o Hamilton. Eu já não consigo mais não colocar o Hamilton nessa lista. Do que ele faz na pista hoje é bem absurdo, assim. Eu sou muito fã do dia que ele superou o número de vitórias ali do Schumacher e tal. Quando ele cruzou a linha de chegada, eu não conseguia fazer outra coisa senão chorar. Então eu sou muito fã mesmo, então eu acho que seriam esses 5 para mim hoje. Para mim seria Lewis Hamilton. Acho o Hamilton fabuloso como piloto e o que ele representa em tudo, né? Eu acho ele fantástico. Seria Lewis Hamilton, Schumacher. Eu acho que o fato de ser Dick Vigarista faz até parte. Até o Hamilton já foi, aquela paradinha embora. Não existe cara bom, não existe ídolo gênio bom, né? O cara sempre tem que dar uma escorregada. Então seria Hamilton, Schumacher. Aí eu coloco o Piquet, porque o Piquet eu acho que ele foi muito inovador, essa questão do cobertor, da estratégia. Ele nunca foi o mais rápido, assim, ele nunca foi superlativo nas coisas, mas o conjunto dele sempre foi muito bom. Então eu coloco Piquet. Eu acho o Lauda fabuloso. Eu acho, pela reviravolta que ele teve depois de Nürburgring e voltar e fazer o que ele fez. E o último piloto, cara, foi um cara que eu não vi correr. Eu só vi em VT e eu acho ele completamente insano e tá nas minhas listas sempre, que é Gilles Villeneuve. Esse assim é um que eu tenho. Desculpa te interromper. Aquela disputa dele com o René Arnoux em 79 é espetacular. Também é outro assim que o próprio Ayrton se inspirava no Villeneuve, né? Ele mesmo dizia isso, que ele se inspirava na coragem do Villeneuve, coragem / insanidade, né? Porque o Villeneuve era completamente maluco. É fantástico. Enfim, né? Então, nessa lista, se essa lista se estendesse para 7 pilotos, eu colocaria assim o Piquet e o Villeneuve. Seriam os outros dois que totalmente entrariam, assim. Mas muito bem lembrado. Nossa. Eu gosto muito dele. É isso. A minha lista é Severino, da linha 954 Recreio Curicica. Maluco, pega ônibus no Rio de Janeiro pra você ver o que é piloto, rapaz. Esse negócio aí, esses caras aí pegam os carros bons pra caramba. O carro custou 70 milhões de reais, sei que lá. Os caras botam 80 pessoas na Mercedes, bicho. 80 sentadas, 120 em pé. Os caras passam por cima de calçada e o caralho. Isso aqui é piloto, rapaz. Meus ídolos. Essa galera é braço mesmo. Pô, demais, bicho, demais. Então, cara, eu queria primeiro lhe agradecer demais por ter aceitado o nosso convite, por ter dado mais essa aula. A gente tá numa sequência de episódios aulas aqui nesse podcast que, assim, só sobe. E o próximo a gente já tem uma previsão que também deve ser mais pra cima ainda. Então, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite, por ter participado com a gente, por ter trazido aí a sua... Trazido, tá certo? Tá. Acho que tá, né? Tá certo. Por ter trazido aí toda a tua experiência, teu know-how aí em questão de Fórmula 1. Muitíssimo obrigado. E aí, pô, manda seu recado final, diz onde a gente pode te encontrar, manda aí suas arrobas e etc. Pô, eu que agradeço o convite. O convite veio desde, acho que, do final do ano passado, eu acho, quando o Arthur mandou a mensagem. Não, pô, gurizada, que honra. Eu que agradeço demais. Além
da gente poder contar esses causos, o que esperar da Fórmula 1, para mim, acima de tudo, é poder bater papo com dois caras que eu tenho como amigos mesmo. Vocês são meus amigos, cara. Eu sinto uma saudade absurda de vocês, de poder encontrá-los nas Copas, lá com a turma em São Paulo, enfim, né? Então, né, eu que agradeço demais. E, bom, para me encontrarem, tem lá no Twitter, no Instagram, vai lá, @bandeira_Flávio, tô lá dizendo um monte de besteira, xingando o governo, postando foto do Luiz Antônio junto comigo, que o Luiz Antônio é meu grande companheiro dessa quarentena. Por sinal, daqui a pouquinho a gente vai ter que sair para buscar o meu irmão no trabalho, né? Que, né, com essa função de pandemia e tal, eu tô tentando fazer ele fugir do ônibus, eu tô indo buscar ele, e o Luizinho é o meu companheiro no carro, né? É o meu copiloto. Então, gurizada, mais uma vez, muito obrigado, só tenho a agradecer. Sempre que precisarem, cara, assim, vocês têm meus contatos, rede social, precisando, assim, é um prazer enorme poder bater esse papo com vocês aqui. Pode ficar tranquilo que você volta aqui para falar com a gente de vários outros assuntos. Bora, só chamar. E aí a gente também, como a gente também fez um apanhado aí da temporada, ao final da temporada a gente pode retornar isso aí, ver o que deu, o que não deu, o que aconteceu. A gente tá aí para comentar sobre automobilismo, Fórmula 1 e afins. Valeu mesmo. Ô Arthur, eu acho que tá na hora, hein? Tá sim, cara. Chama na vinheta! Eu vou chamar o VAR, isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar. É isso aí, começa agora a Hora do VAR, o momento em que você, ouvinte, se transporta para dentro do Visitantes e a gente lê as suas mensagens, seus recados, suas perguntas, tudo isso, esse é o momento. E como você faz isso? Mandando uma mensagem pra gente, pode ser por e-mail, podcast.visitantes@gmail.com ou nas nossas redes sociais, @visitantesec, no Twitter, @podcastvisitantes, no Instagram. Você manda sua mensagem e aí a gente joga aqui na Hora do VAR. É isso, Arthur? É isso aí, espalha a palavra, aquele mesmo esquema que você tem feito nos últimos dias. Ligue pros seus amigos, comente com eles, diga que o podcast Visitantes está sempre aí com convidados maravilhosos. Aquela pessoa que você não gosta, aquele negacionista, faça ele acreditar na vacina e no Visitantes, porque é preciso ter leveza, isso o Visitantes traz, e é preciso ter verdade e cura, isso a vacina traz. Vamos que vamos. É isso, e começamos aqui com o João Paulo, que mandou uma perguntinha aqui para a sala do VAR. O título brasileiro faz o flamenguista zerar a raiva de Arsene pelas eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil? Cara, o flamenguista ter raiva de treinador é um esporte nacional. É uma coisa tão comum quanto o Flamengo passar vergonha em Libertadores. Não é algo que a gente perca. O flamenguista, inclusive, como vocês bem sabem, também tem raiva de Jorge Jesus. Passadas de pano à parte. Então a gente continua com raiva do Rogério Ceni, a euforia do título já acabou e a gente só está esperando voltar a temporada para pedir fora Ceni, claro. É isso. Passamos aqui para o Gabriel Mandel, que ele mandou aqui uma série de palpites, que ele ouviu aqui o nosso episódio dos palpites aqui dos Pais de Santo Eston. Ele mandou uma série de palpites dele. Obviamente não vamos ler os palpites dele aqui, mas guardamos para poder jogar na cara dele quando ele errar tudo lá no final do ano. Eu só queria fazer um comentário em relação a isso, que esse comentário serve tanto para o Gabriel quanto para Arthur Crispim. Ninguém acredita no Botafogo para voltar para a Série A. Todo mundo tá apostando no Vasco. Aí, primeiro jogo da Copa do Brasil, Vasco pegou um time de Série D, Botafogo pegou um time de Série D. Vasco empatou sofrido por 1-1, Botafogo enfiou 5 fora o baile. Final do ano, eu já tô me preparando desde já para encher o saco de vocês que estão dizendo que o Botafogo fica mais um ano na Série B. Você vai me fazer defender o Vasco, que é uma coisa inédita. Mas, o Vasco pegou um time, que é a Caldense, que ganhou do América, do Lisca doido, que tá na Série A, e ganhou do Cruzeiro. Mas também, ganhar do Cruzeiro, assim, já é quase obrigação, né? Mas é um time mais difícil que o Motoclube, né, cara? O Motoclube, no máximo, nessa altura do campeonato, é uma 125. Não dá pra assustar o Botafogo, né? Ambos são de Série D. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. Obrigação do Vasco era meter uns 8.
Não fez. Mas beleza, sigamos. Eric Franco mandou aqui pelo Instagram o seguinte comentário. Poxa, em relação ao episódio 10 agora sobre produção, ele fala o seguinte: como que não teve uma vinheta? Ô, produção, ajuda aqui, produção. Lembrando do saudoso Ivo Holanda, claro. Rapaz, eu não sabia, eu tinha esquecido que o Ivo Holanda tinha morrido. Ele morreu? Não, acho que não, acho que tá vivo ainda. Então por que ele é saudoso? Mas é a mesma coisa que... porque se não tá na Globo é porque tá morto, né? Não existe pessoa que não tá na Globo e tá viva. Tá certo, mas assim, o Eric, são duas razões porque a gente não usou essa vinheta. A primeira porque a gente não lembrou. A gente tem que ser honesto aqui, a gente não lembrou. E a segunda... que é difícil achar uma vinheta do Ivo Holanda. Tem as pegadinhas, mas eles cortam na parte da produção, né? Então, assim, se você tiver uma vinheta produção aí pronta nos seus arquivos, manda pra gente aqui no e-mail do Podcast Visitantes, que na próxima Hora do VAR a gente reproduz. Eu te prometo. É isso. E eu, obviamente, nesse momento, abri aqui o Wikipédia, fui procurar saber sobre Ivo Holanda, e olha, não tá morto por milagre, porque o cara tem 85 anos de idade, bicho. O cara nasceu em 1935, ele faz 86 anos agora em junho. Assim, bom saber que ele tá conseguindo fugir aí da Covid, tá indo bem. E diz aqui que nome completo: Ivo Holanda de Barros. Outros nomes: Rei das Câmeras Escondidas. Passemos para o próximo aqui. Na verdade, temos agora Plantão da Calopsita. Amigo, mais uma vez estamos aqui com notícias da Calopsita, mas dessa vez não traremos notícias sobre Januário ou Dona Marisa, o nosso casal de calopsitas preferido. Traremos notícias sobre outro membro da família, Xoxana. Infelizmente eu não perguntei se Xoxana é macho ou fêmea, mas eu acho que a gente já superou essa discussão de gênero. Xoxana também é uma calopsita de João Pessoa e fugiu. Revoou. Então o dono de Xoxana está muito preocupado, né? Faz mais de uma semana que Xoxana fugiu e não apareceu, mas eu espero que, né, a busca de todo ser vivo é a liberdade. Então, já que Xoxana bateu asas e voou, espero que ela possa se reproduzir e que haja nos céus da Paraíba revoadas de calopsita em breve, assim como na Austrália. É isso, né? Provavelmente Xoxana seguiu aí, chegou à maioridade e foi seguir o seu caminho, né? Ela acha que tá na hora de sair da casa dos pais. Se você é de João Pessoa, nos escuta e vira alguma calopsita revoando por aí, por favor, entrar em contato com os detalhes que estarão no nosso episódio. Exatamente. Arthur, você quer mandar um alô aí pra uma galera, né? Eu acho que esse é o momento de você mandar um alô para nossos ouvintes. Então, vou mandar um alô para várias pessoas. Primeiramente, eu quero dizer que o episódio 9 com o nosso querido Chico Freire foi muito elogiado, então a gente tem aí grandes elogios aí do nosso querido sócio Gabriel Câmara, do Aruan Campelo também, que elogiou bastante. Eu queria mandar um alô para Catarina Freitas, queria mandar um alô para Carolina Belo, que adorou o episódio 10. A vida de produção não é fácil, mas é maravilhosa. E um alô para o Marcão Mauad, completando 70 anos. Marcão é guerreiro, adora o podcast Visitantes. Às vezes ele escuta o podcast, algum detalhe assim. Isso quando o podcast não atrapalha a novela, né? Porque o Marcão prefere a novela do que o podcast Visitantes. Não posso culpar, dependendo da novela eu também preferiria. Mas de qualquer maneira fica o alô pro Marcão, que tá convalescendo aí, e que sejam 70 anos, mais um novo ano de paz aí nos seus 70 anos. É isso aí. E o bom do podcast é que você pode ouvir ele na hora que você quiser. Ele continua gratuito e você não precisa pagar um serviço de streaming para ouvir esse podcast. Então você pode ver a sua novela tranquilão, Marcão, tranquilaço. E aí depois vai lá e dá aquela escutadinha no Visitantes, com certeza. E em falar em streaming e valor e pagamentos, só para relembrar aqui, nossa amiga Camila Tel mandou mais uma mensagem lá pelo Twitter falando sobre o Apoie-se. Calma, a gente tá
vendo isso aí ainda, mas a Camila ela chegou a comentar o seguinte, que ela se dispõe a ser a moderadora voluntária do nosso canal do Telegram, que ainda não existe, mas quando existir, com certeza, já estamos cogitando, com certeza, colocar a Camila aí para ajudar a gente nisso, sem dúvida. Camila, grande ouvinte, grande parceira do podcast, obrigado pela força. Faz a TED, CBF. É isso aí, faz a TED, CBF. E aí, a gente vai encerrando por aqui, com muitos agradecimentos. Muito obrigado a todos vocês que ouvem, todos vocês que compartilham, todos vocês que nos acompanhem. E assim, fiquem muito ligados, porque a gente tem muita surpresa legal. Assim, vocês acabaram de ouvir um episódio maravilhoso com o Flávio Bandeira, assim, muito legal. O próximo tá super especial e vem mais coisa muito legal por aí. É isso aí, galera. Beijo e até semana que vem. Semana que vem o episódio está campeão. Campeão mundial, eu diria. Exatamente. Um grande abraço. Valeu. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.